mais uma videoaula. Muito legal hoje que nós vamos fazer uma atividade juntos da apostila, ok? Peço que pegue a sua apostila e nós vamos iniciar na página 9, fazer uma atividade bem divertida, bem gostosa, onde a prof vai estar aqui interagindo com vocês. Sendo uma videoaula, você pode pausar, né? E volta aonde você teve a dúvida, ok? Então, pega a sua apostila na página 9, exercício 2, tá? O que que é? Nosso exercício 2. Lembrando que na última aula, bem rapidinho, eu vou lembrar para vocês. Na nossa última aula, nós trabalhamos o Simple Past, que foi o uso do verbo be no passado, aonde eu uso o was e o were, né? Então, o was eu uso para algumas pessoas, determinadas pessoas do meu passado, I, he, she, it, e o were eu uso para you, they e we, né? Na página 9 da nossa apostila ali de vocês, vocês podem observar que nós já fizemos uma atividade lá em cima, no number 2, né? Então, seria legal que você estudasse essas características aqui na forma afirmativa e na forma negativa. Was not, wasn't, were not, weren't, tá? Então, a nossa negativa fica dessa forma. Então, eu peço que vocês estudem esse exercício 2 ali, né? Essa explicação do exercício 2. E agora nós vamos fazer essa atividade junto. Então, o que que acontece? A maioria das vezes, quando vocês pegam para fazer um exercício, pela prof estar em sala, talvez, né? E daí a prof já vai explicando ali para vocês o que que vocês têm que fazer. Então, vocês acham muito difícil, né, a realização da atividade. Mas não é difícil. É bem tranquilo. O que que eu tenho pego, sempre falado para vocês em sala? Vamos ler o que que o exercício pede? Então, olha lá. Complete maths descriptions using the correct form of the verb to be in the simple present or the simple past. Lembrando, pessoal, que ele está falando para você completar aqui a descrição desse menininho aqui do Matt, tá? Olha que ele era pequenininho, hoje ele já está maior. E o que que acontece? Nós vamos usar o simple present, que é o uso do verbo be na forma I am, you are, he, she is, we, they, you are. E na forma do passado, nós vamos usar o uso do was e do were, tá? Então, vai ter sentenças aqui que nós precisamos usar o verbo no simple present e vai ter questões aqui, frases aqui que nós vamos ter que usar no simple past, tá? Então, vamos devagar. Aqui vocês conseguem entender, pessoal, o que ele falou, são vocabulários que já são do conhecimento de vocês, tá? Aqui não tem nada que vocês não conheçam, já são totalmente frases, palavrinhas que vocês já têm isso na cabeça, tá? Porque isso aqui a gente já tem estudado em outras atividades da apostila. Ele só muda aqui a forma de pedir. Ele vai usar no simple present ou no simple past. Então, vamos lá? My name is Matt and ele usou o pronome I. Aqui ele tem 50 years old. Então, eu tenho que entender o que o exercício está falando, tá? Então, ele está falando assim, meu nome é Matt e eu tenho 15 anos de idade. Se eu vou falar eu tenho, ó, o meu verbo aqui, eu vou usar o simple present. Então, eu vou colocar I am. Eu sou, eu estou, né? Eu tenho 15 anos de idade, eu estou com 15 anos de idade. Então, aqui vocês vão usar o am, ok? Am. I am. Então, bacana. Até aqui tudo bem, né? Tranquilo para vocês, né? Então, lá. Meu nome é Matt and I am 15 years old. Olha que legal. Vamos ver essa aqui se eu vou usar no simple present ou no simple past. My appearance nowadays very different from when. Então, aqui ele está falando assim, ó, que o quê? A aparência dele é diferente, tá? A aparência dele de hoje, nowadays, significa ali, pessoal, hoje em dia, tá? Ele está comparando as duas fotografias dele. Então, ele está dizendo assim, ó, que a minha aparência hoje em dia está muito diferente de quando vamos parar até aqui, tá? De quando eu tinha, né,
Tá, espera, vamos tentar aqui, ó. Então, minha aparência hoje, se ele tá falando no presente, eu vou usar o simple present. Então, eu vou completar aqui. Minha aparência hoje está muito diferente, tá? De quando, aqui agora, eu era uma criança, a child, tá? And child. Então, aqui, ó, aqui ele falou no simple present, usamos o is, e aqui ele está falando que quando ele era criança. Então, aqui nós vamos ter que usar o verbo no passado. Como eu tenho o pronome eu, o eu uso quem? Was, né? Então, você volta na apostila se você tem dúvidas e olha no exercício 2, tá? Então, lá, I, he, she, it, né? Aqui no exercício 2, que a Titi falou para vocês, eu vou colocar. Ai, tô dando vontade de espirrar, pessoal. No I aqui, ó, eu vou colocar então, I was a child. Então, aqui, minha aparência, né, hoje em dia, está diferente de quando eu era criança. Então, aqui nós vamos usar o was, ok? Quando ele fala assim, quando, ó, quando, when, lá, quando eu tinha 8, né? Ele não colocou aqui years old, 8 anos de idade, né? Ele já colocou só o 8 aqui e a vírgula. Então, poderia colocar 8 years old, 8 anos de idade. Ele está explicando assim. Então, quando ele tinha 8 anos, né? O cabelo dele, aqui nós vamos aprender. Lembra, pessoal, que a professora falou aqui para vocês que a gente ia descrever algumas pessoas, algumas partes do corpo, né? Então, aqui, ó, ele fala assim, when I. Então, ele já está falando do passado. Vamos aqui, completar aqui. Então, quando eu tinha, was 8, my hair. Ele tá dizendo aqui, pessoal, que o cabelo dele era longo. Ó, tá vendo aqui? Long and. Aquele aqui, ó. Então, my hair, o cabelo dele, was long. Tá? Então, lá. My hair was long. Ok? Então, aqui a gente usou 2 vezes o simple past. Tá? Simple past usado 2 vezes. I was, my hair was, ok? Aí ele fala aqui também, ó, and I, e, vocês têm que ver o que que tá pedindo ali, tá bom, pessoal? E o que que acontece ali, o cabelo dele? Ele era o quê? Ele fala assim, que era longo e ele era baixinho, né? Que o meu cabelo era longo e eu era baixo, tá? Ele era pequeno, tá bom? Então, nós vamos usar novamente o was aqui, tá? O was aqui. Então, was aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Novamente o was. Aí ele fala assim, notice it. Aí ele faz um espacinho para a gente colocar o verbo be ou no simple present ou no simple past, tá? Mas a gente tem que entender o que que a frase está pedindo, ok? Então ele fala assim, ó, notice it, dá espacinho, the position. My hair, aí ele fala que assim, né? Que o cabelo dele, aí nós vamos ter que completar. Ele está falando agora do passado ou está falando do presente? A partir do momento que ele coloca aqui, ó, noildes, hoje em dia, it, nós vamos completar com is. It, ele está querendo dizer que ele, o cabelo dele e ele em si. Então, it is the opposition, my hair is short and I am pretty tall. Quando ele coloca hoje em dia, ó, ele já está querendo dizer que o meu verbo ele vai ficar no simple present. Então, eu vou usar o is, o am e o are, ok? Então, aqui nós vamos colocar, então, it is
tá? Porque ele tá falando que está. My hair está curto, olha aqui, ó, short, tá? E ele está, então aqui, I am pretty tall. Ele está o quê? Mais alto, ok? Tudo bem, pessoal? Deu para entender como faz esse exercício aí? A prof está mandando no positivo on agora para vocês as respostas numeradas desse exercício, ok? Para vocês corrigirem e ver se acertaram a atividade. Espero que tenham gostado da nossa aulinha aqui, de explicação de exercícios e fazendo junto. Pode pausar o vídeo, pessoal, volta se você tem alguma dúvida, tá? A prof está olhando aqui para ver o horário, porque a gente tem um horário determinado do vídeo, tá? Por isso que toda hora que a prof tá abaixando a cabeça e olhando meu cronômetro, eu coloquei aqui, para não me perder no horário com vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a vida de vocês e a família de vocês. Até a nossa próxima videoaula. Kisses.